a certeza que o Senhor está conosco. Os teus anjos estão acampados neste lugar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma quinta-feira, meu Deus, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, aleluia. Que o Senhor venha estar neste lugar, a tua presença venha estar neste lugar e que não venha sair de nós, meu Deus, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, Deus. Agradecemos, meu Deus, Senhor, por quem tu és em nossas vidas, meu Deus, Senhor. Ó Pai, que através dos louvores, Senhor, da palavra, ó Pai, não seja nós, ó Pai, mas que seja a ação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Usa, Senhor, cada um dos Teus servos que vai estar aqui, ó Pai. Usa aqueles que vão estar aqui no louvor, meu Deus, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, meu Deus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que as pessoas que vão estar chegando, Senhor, nesta noite ainda, meu Deus, Senhor, sejam revestidas, ó Pai, de todo o poder, ó Pai. Que o Teu sangue seja derramado neste lugar, meu Deus, Senhor. O Teu sangue que nos traz cura, ó Pai, que nos traz libertação, ó Pai. Muito obrigado, Pai, e por isso somos felizes. Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Somos felizes nessa noite, aleluia!
Senhor está neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Como é bom, Pai, estar na tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor. Porque o Senhor que está aqui neste lugar. Não vamos nos preocupar com quem está ao nosso lado, se a igreja está cheia. Os anjos estão aqui neste lugar, então vamos sentir a presença do Senhor que já está em nós. Não precisamos de arrepio, não precisamos de nada, porque o Senhor já está neste lugar. Comece a glorificar o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar, aleluia. O teu amor me busca até onde não posso ver. Tua presença incendeia como fogo consumidor. Yeshua desce como nunca antes. Vem fazer teu querer. Yeshua flua dentro de mim. Tua presença é o que eu mais quero. Clamamos, Santo. Clamamos, Santo. Clamamos, Santo. Clamamos, Santo. O teu amor me usa até onde não posso ver. Tua presença incendeia como fogo consumidor. Yeshua desce
santo, 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 ministério da fé. Vamos clamar o nome dele, santo, santo, santo. Erga a sua voz. Vamos, santo, clamamos santo. Vamos mais uma vez, clamamos santo. Clamamos santo. Clamamos santo. Clamamos Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amamos, Senhor, a tua bondade, ó Pai, a tua misericórdia, Pai, sobre nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, Senhor. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar,
orar para que você levante as suas mãos, você feche os seus olhos e você comece a dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor Deus, porque, ó Pai amado, posso ver a tua bondade em todo o tempo. E por isso, Senhor Deus, eu posso, ó Pai amado, contemplar a tua bondade nessa noite. Eu posso, Senhor Deus, sabe, ficar maravilhado com a tua bondade, Senhor Deus, para comigo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quão grande é o teu nome, ó Deus, quão grande é o Senhor. Nós podemos, ó Pai amado, olhar para ti, Senhor Deus, e ver, ó Pai amado, quão bom o Senhor é, ó Pai amado. E não é, ó Deus, nada ao nosso respeito, mas, ó Pai, tu és bom, ó Pai amado, por quem tu és. Não é por nós, mas por quem tu és, ó Deus. E nós podemos, ó Pai amado, contemplar a tua bondade nessa noite. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui nessa noite, entregamos tudo, Pai, a ti. Nós entregamos, ó Pai, este culto, entregamos, Senhor, nossas vidas, entregamos, Senhor, nosso louvor, ó Pai, porque tu és digno, Senhor Deus, pela tua grandeza, pela tua majestade, Senhor Deus, e pela tua bondade, Pai. Ó Deus, quão maravilhoso é o Senhor, e nós podemos essa noite, Deus, nos alegrar, ó Pai, alegrar o nosso coração, a nossa alma exulta a ti, Senhor, porque quão grande, Pai amado, Senhor Deus, é a tua bondade. Ó Deus, tu és maravilhoso, ó Pai, tu és grandioso, Senhor, e nós, ó Pai amado, te adoramos nessa noite, nós te exaltamos, ó Pai, seja, ó Pai amado, adorado nesta hora, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Amém? O Senhor é bom, amém? Glória a Deus. Deixa eu chamar as crianças aqui para a gente poder orar. Vamos. E elas vão ali para o culto das crianças, né? Podem vir, pode vir. Pode vir. Você vai orar hoje então? Papai do céu, muito obrigada por essa noite, que essa noite seja abençoada. Abençoe a Sarinha, todas as tias da Sarinha, todas as pessoas que estão fazendo esse louvor para a gente. Obrigada por todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Fazer um culto aqui para as crianças, hein, Alisson? Fazer um culto aqui, hein? Lotar essa igreja aqui, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar rapidinho. Estamos aí nessa noite, né? Você está vendo aí, né? Estou sentindo falta de algumas pessoas aí, né? Mas muita gente está ali na sede. Hoje começa a conferência de transformação extrema, né? Conferência incrível aí que o Senhor nos presenteia a cada ano, né? E nós estamos aqui, glória a Deus, né? Para também cultuar o Senhor. E nesse momento, né? Que a gente fala, né? De dízimos e ofertas. Falando de culto, na verdade, não é diferente. Nós estamos aqui, né, cantando, louvando, adorando a Deus, e nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui para o Senhor é intencional. Então, nesse momento nós estamos aqui agora, né, algo que muito simples, mas muito direto eu queria falar a respeito de ofertas e dízimos, e compartilhando uma palavra que está lá em Hebreus 13:15, que diz o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu quando estava, né, pensando, né, meditando nesse texto, e eu entendi o seguinte: não basta nós apenas dizermos, né, que nós somos cristãos, dizermos que nós amamos a Deus, dizer que nós, né, adoramos a Jesus. Tudo isso, logicamente, é importante e é uma expressão, né, obviamente, de porque nós acreditamos, nós cremos no Senhor e sabemos quem Ele é. Agora, esse texto me diz o seguinte, que a oferta que nós, né, por meio de Jesus, vamos oferecer a Deus continuamente, é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E qual que é a ligação, né? O que eu entendi
entendi disso é que não basta apenas nós falarmos, nós precisamos agirmos de acordo com o que nós dissemos. Se nós entendemos que Ele é Senhor, que Ele é provedor, que Ele é o Deus que, sabe, nos sara, nos cura, nos restaura, todos esses atributos do Senhor, né, quem Ele é, nos leva a entender que a nossa vida é para Ele e tudo que nós temos também é para Ele. Então, nós sabemos que a partir disso, as nossas ofertas, os nossos dízimos são também para Ele, e não é por uma questão de medo, né? Eu vou entregar para Deus porque eu estou com medo de acontecer alguma coisa. Não, você não precisa temer porque Deus é o seu Pai, amém? Você não precisa temer porque Deus é o seu Senhor, amém? Você não precisa temer porque Deus é o seu supridor. Então, medo você não pode ter, em nome de Jesus, amém? Todo medo sai em nome de Jesus. Mas você precisa entender que enquanto você professa o nome dele, é necessário que nós, né, todos nós, tenhamos as atitudes que vão corroborar com aquilo que nós estamos dizendo. Ou seja, a minha atitude, ela vai confirmar aquilo que nós estamos falando. Então, se eu digo que eu amo a Deus, né, como nós cantamos aqui diversas canções, se eu digo que eu adoro a Deus, se eu digo que eu entrego a minha vida ao Senhor, como essa última música também diz, né, eu entrego tudo a Ti. Então, logicamente, isso também, né, inclui aqui as nossas finanças. E eu quero aí te convidar a você pegar esse envelope que está na sua cadeira. Eu quero te convidar a você a expressar com a sua atitude, com uma oferta, entregando o seu dízimo, a respeito do que você acabou de cantar, quanto a entregar tudo ao Senhor, a entregar a sua vida ao Senhor. E lembre-se também, entenda que os seus recursos também são fruto do seu trabalho, é fruto do tempo que você tem de vida trabalhando. Então você está lá, né, são 8 horas, 9 horas, 12 horas por dia trabalhando. Então o fruto disso, logicamente, né, vão ser os seus recursos. Isso também é algo da sua vida que você está entregando a Deus. Amém? Então eu queria te convidar a ficar de pé, a você pegar esse envelope e entender essa palavra que diz que aquilo que nós estamos entregando ao Senhor, né, essa oferta que nós entregamos ao Senhor, ela vai confirmar aquilo que nós estamos dizendo acerca de nós adoramos ao Senhor, nós, né, glorificamos a Deus. Isso também é com as nossas ofertas. Amém? Levante aí o seu envelope, né? Pela bondade do Senhor na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua família, queria que você fosse grato agora, que você levantasse essa oferta e você agradecesse a Deus pela bondade do Senhor, sabe, em cada área da sua vida. Amém? Pai, nós te louvamos essa noite, Deus. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai amado, de entregar as nossas ofertas, ó Pai amado, ao Senhor aqui nessa noite. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que tem, ó Deus, provido, Deus amado, nas nossas vidas. O Senhor, ó Pai amado, que tem nos dado, o Senhor, Deus, sabe, a providência. Nós queremos nessa noite, Pai amado, te agradecer, ó Pai amado, pelas nossas ofertas, reconhecendo, Senhor Deus, a tua bondade, ó Pai, para conosco, Senhor Deus, também nas nossas finanças, em todas as áreas da nossa vida, Deus. Recebe nessa noite, Pai amado, nossa oferta, a nossa gratidão ao Senhor, Pai amado. Declaramos que nós te adoramos, que nós te servimos, ó Pai amado, te exaltamos também, ó Pai amado, com a nossa entrega nessa noite, Deus. Nós te adoramos nessa hora, ó Pai, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Pode ser no seu lugar e entregar seu dízimo, a sua oferta.
Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palma aí. Glória a Deus. Como o Jonathan falou, hoje começa a nossa conferência, né? Transformação Extrema lá na sede. Então, nós temos muitas pessoas lá. E glória a Deus por você que veio até aqui hoje, né? Receber uma palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 12. Lucas capítulo 5, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Pai, esta é a tua palavra. Quero te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui te servindo, engrandecendo o teu santo nome. Que o Senhor possa, ó Deus, falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa, de fato, se revelar a nós essa noite. Então, ó Pai, tenha liberdade. Que eu seja, ó Pai, um canal de bênção nessa noite. Que não vencer eu, mas que vencer o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento. Até ontem eu não sabia o que eu ia ministrar, né? Até antes de ontem. E aí o Rudy até me mandou mensagem, ele falou: cara, a gente tá montando aqui o set, o que você vai pregar? Eu falei: velho, não sei. E eu tô de mudança esses dias. E só colocar o tempo aqui, senão eu me perco. E aí antes de ontem eu estava lá no apartamento que eu morava. Estava pintando lá. E sempre quando eu estou sozinho, que eu estou fazendo alguma coisa, eu sempre estou ouvindo uma palavra, um testemunho, um podcast, alguma coisa que vai me edificar. E eu já tinha escutado 2 ministrações. Aí meu ouvido já estava doendo do fone. Aí eu falei: velho, tirar esse fone aqui e vou ficar aqui de boa, sem escutar nada, sozinho no apartamento. E enquanto eu pintava aquelas paredes, eu escutei uma voz audível dentro daquele apartamento. Aquela voz me perguntou assim: sabe o que você está fazendo? E eu olhei assim, eu falei: oxi, hein? Só que na hora eu tive a revelação e eu tive o entendimento de que era Deus que falava comigo naquela noite. E eu respondi: não sei. E com o passar do tempo, continuei pintando. E aí a voz tornou a falar comigo novamente: você está apagando as marcas do passado e está trazendo algo novo, vida nova sobre esse apartamento. E eu falei: cara, meu Deus. E aí o Espírito Santo falou comigo que às vezes nós precisamos, quando nós mudamos de estação, nós precisamos ser curados daquelas feridas, nós precisamos ser curados daquele passado, daquelas marcas, que com o passar do tempo, na nossa caminhada, nós fomos adquirindo, no nosso dia a dia, nós fomos adquirindo, com as situações do dia a dia, nós fomos adquirindo aquelas marcas, aquelas feridas, e para viver um novo, nós precisamos repaginar e dar uma vida nova. E assim aconteceu nesse texto com esse leproso. Aqui essa história ela conta, Jesus ele já vinha fazendo alguns milagres.
Jesus ele tinha acabado de fazer aqui, ele tinha acabado de fazer o milagre da pesca milagrosa, onde os pescadores estão pescando, e ele chega e fala: olha, lança a rede para o outro lado. E após esse milagre, Jesus ele sobe ao monte, e quando ele desce nessa cidade aqui de Genezaré. E aí o povo, a Bíblia vai contar que o povo se atumultuava ao redor dele. E quando a Bíblia fala de povo e de tumulto, é no mínimo 5.000 pessoas, 5.000 homens, no mínimo. Eu boto aí mais ou menos umas de 7 a 8.000 pessoas, porque tem mulheres e crianças também. E no meio dessa multidão, no meio dessas pessoas, Jesus ele está caminhando e ele encontra com um leproso. E o leproso chega para ele e pergunta: Senhor, se o Senhor quiser me curar, eu serei curado. E a primeira característica de Deus aqui é nos restaurar para que nós possamos caminhar com Ele. A lepra naquela época era considerada uma maldição sobre a vida de uma pessoa. E quando uma pessoa ela ficava enferma, ela ficava doente, quando uma pessoa ela tinha algum tipo de enfermidade, alguma deficiência, ela era excluída da sociedade. Então esse leproso, assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como aquele aleijado do tanque, eles não viviam no meio da sociedade, por conta das feridas, por conta dos problemas, por conta do que a vida colocou sobre ele. Eles não poderiam viver, porque eles eram considerados amaldiçoados. Então eles viviam afastados da sociedade. E todas as vezes que nós precisamos de restauração em algumas áreas das nossas vidas, nós somos cobertos de unção. Aquele leproso, ele foi tocado por Deus, ele foi tocado por Jesus. E todas as vezes que Jesus nos toca, é para nos restaurar. Todas as vezes que Jesus nos toca, é para nos transformar. E todas as vezes que Jesus nos toca, é para nos dar uma dignidade, é para nos dar um novo caminho. Veja, aquele leproso, ele vivia afastado da cidade. Aquele leproso, ele não vivia com o pessoal. E aí ele vem, reconhece quem Jesus é, o que Jesus pode fazer, pede um toque. Jesus o toca, o cura, trazendo restauração e trazendo dignidade. Porque a partir de agora, aquele leproso, ele já não está mais excluído. Ele já não é mais um amaldiçoado, ele agora é um milagre. Então, ele pode voltar a viver no meio do povo, voltar a ser quem ele era, voltar a cumprir o chamado que Deus tem para a vida dele. E é assim com nós, quando nós estamos feridos, quando nós estamos machucados, ou cheios de cicatrizes, que nós reconhecemos a Deus, o propósito dele vem sobre nós, para que nós possamos cumprir aquilo que ele determinou sobre as nossas vidas. E a restauração, ela vem carregada de unção. E a unção, ela significa que é uma cobertura, a unção, ela é uma entrega, a unção, ela é uma separação, a unção também é uma resposta, e a unção, ela é capacitação. Cobertura, porque Deus, ele vai nos proteger, ele vai nos cobrir, ele vai nos blindar, ele vai nos ungir, de tal forma com que nada possa nos atingir. Entrega, porque todas as vezes que Deus nos toca, que eu vivo algo novo com Ele, eu tenho que me derramar e me entregar diante do altar. Para eu viver os propósitos que Ele tem na minha vida, eu tenho que me derramar. E é separação, porque todas as vezes que Deus ele vai fazer um milagre, que Jesus ele vai fazer um milagre, Ele tira aquela pessoa do meio do povo
Assim foi com o cego, assim foi com o aleijado. Todas as vezes Deus ele separa, ele tira, ele dá destaque. E a unção ela é resposta. Jesus ele foi resposta para aquele leproso. Senhor, se tu quiseres, eu posso ser curado. E Jesus fala: ser limpo, porque eu quero. Cara, o que eu tenho colocado diante de Deus? Qual que é a minha ferida? Qual que é a minha cicatriz que ainda está aberta? Qual que é a minha ferida que ainda está aberta? Que eu tenho colocado diante de Deus, que eu tenho reconhecido. Porque aquele leproso, ele reconheceu que ele precisava. E o que eu tenho colocado diante de Deus? O que eu tenho separado para que venha a restauração? Qual a área que eu preciso de restauração na minha vida, na minha casa, no meu trabalho? E a restauração, ela é um conserto que traz, primeiro, alinhamento. E depois ela traz cura. O alinhamento porque Deus, todas as vezes que Ele vai fazer algo em nossas vidas, todas as vezes que Ele vai cumprir algo em nossas vidas, é para que nós possamos cumprir aquele que foi determinado sobre nós. E é cura porque quando eu exponho, quando eu abro diante dEle, a minha ferida, os meus machucados, Ele vai tocar e vai dizer: ser curado. Sabe essa depressão, ser curado dessa depressão. Sabe essa dor, essa aflição, ser curado dessa aflição, dessa dor. Todas as vezes que eu exponho a minha dor, o meu problema, Jesus ele é a solução. Jesus ele é a resposta. Todas as vezes que eu reconheço quem Ele é na minha vida, na minha história, Ele faz um milagre. E a restauração, ela é direção. Eu acredito que aquele leproso, por ele estar afastado da sociedade, ele estava sem destino. Ele estava sem saber o que fazer. Porque pensa só, hoje você está aqui no nosso meio. Hoje você tem seu emprego, você tem seu trabalho. Hoje você estuda. E aí, por conta das suas falhas, você não pode mais conviver. Você não pode mais estar não pode mais estar no ciclo íntimo das pessoas que você estava antes. Eu me coloco diante dessa situação. Eu ficaria sem rumo, eu ficaria sem destino. Eu ficaria sem saber o que fazer. Eu ficaria perdido. Mas naquele dia, Jesus o encontrou e deu destino para ele. E é assim que Jesus faz na nossa vida. E é assim que Jesus faz na nossa história. É assim que Jesus faz na nossa casa. Ele veio para que nós temos um destino, seguimos um destino, que nós temos um caminho para trilhar. E a restauração, ela traz o propósito. Todos nós temos um propósito na nossa vida. Jesus ele cura aquele leproso e ele fala: agora vai lá e se apresente ao sacerdote. Vai lá, testemunhe do meu milagre. Não conta para ninguém não, né? Aquela não proibitivo. Você fala, não fala não, daqui a pouco você está ali falando para todo mundo. E aquele milagre ele se espalha na cidade. Jesus ele é cada vez mais engrandecido, cada vez mais reconhecido. Jesus ele é cada vez mais visto pelo que ele faz, pelo que ele pode fazer na vida das pessoas, pelo destino que ele pode dar, pela cura que ele pode trazer, pela transformação que ele pode ter na nossa vida. Esse é o nosso real propósito.
E aí eu te pergunto, em qual área nós precisamos ser restaurados? Porque para aquele leproso estava exposto, era fácil saber qual que era o problema, qual que era o defeito. A lepra era feridas, e eu imagino uma pessoa toda cheia de feridas, sabe, deve feder pra caramba, podre, carne podre. E aí Jesus vem com a sua infinita misericórdia, toca e cura. E aí eu fico pensando nas nossas áreas que nós precisamos ser restaurados, que estão encobertas. Esses dias eu vi uma pessoa falar que nós, cristãos, porque a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E a pessoa só cai quando o pecado dela é revelado. Porque nós somos pecadores do nosso dia a dia. Nós somos cheios de falha. E tem aquelas falhas, aqueles pecados que é encoberto, que só eu e Deus sei. Será que eu tenho apresentado diante de Deus esse pecado, essa falha, para que Ele possa tocar e restaurar? Será que eu estou colocando diante de Deus para que Ele possa me tocar? Será que eu tenho reconhecido, Deus, eu sou falho? Deus, olha, eu aqui, eu sou o santo, mas eu tenho uma área, eu tenho um pecado que precisa ser restaurado. Será que nós temos colocado diante de Deus, temos reconhecido diante de Deus esses pecados e essas falhas? E aqui eu quero falar sobre 2 pontos, rapidinho, só para a gente encerrar. O primeiro é, nós precisamos reconhecer que precisamos ser restaurados. Sabe, a mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou uma multidão. E a Bíblia vai falar que ela se rasteja por meio do povo, até chegar em Jesus. E toca na orla de Jesus. Chama a atenção de Jesus. Ao ponto de Jesus sentir aquele toque. Pensa, 10.000 pessoas te abraçando, te tocando, e uma te chamar a atenção. Foi a fé daquela mulher, foi a atitude daquela mulher em reconhecer que ela precisava ser restaurada. E a Bíblia fala que ela vivia há 12 anos com aquela enfermidade. A Bíblia fala que ela vivia se arrastando há 12 anos com aquele problema. E que ela tinha muito dinheiro e ela já tinha gastado todas as suas fortunas com todos os tipos de médico. E apenas um toque. Não é apenas um toque. É o reconhecimento de que nós precisamos ser tocados e ser restaurados. Jesus, quando Ele vai no poço, que Ele vê aquele aleijado, que Ele pergunta: filho, você quer ser curado? E a primeira coisa que aquele aleijado fala é: dá uma desculpa. A atitude dele já é diferente, mas ele reconhece que ele precisa ser restaurado. E ele fala bem assim: Senhor, quando a água se movimenta, eu não tenho quem me jogue lá dentro. Quando a água se movimenta, eu tenho uns amigos que me traz aqui de manhã. E eu tenho uns amigos aqui que me pegam no final do dia e me levam para casa. Mas eu não tenho quem me jogue lá dentro. Jesus fala: filho, se você quiser ser curado, você será curado. E ele fala: Senhor, eu quero ser curado. Jesus fala: então pega a tua maca e anda. Ele reconheceu que ele precisava daquela restauração. Ele reconheceu que ele precisava daquela palavra, que ele precisava daquele toque. A Bíblia também vai contar a história de Neemias, que
por uma atitude sua e daquele povo, as muralhas foram caídas, foram derrubadas. Mas depois de um tempo, Neemias reconhece que eles foram falhos, que eles foram pecadores, e por conta deles, todas as muralhas foram destruídas. Só que ele tem uma atitude, que é reconhecer quem ele é em Deus, é reconhecer que ele precisava ser restaurado, e ele se posiciona, e ele fala que se depender de mim, se depender do meu povo, essas muralhas serão reconstruídas, essas muralhas serão levantadas novamente. E em 52 dias aquelas muralhas foram reconstruídas, foram levantadas novamente, porque ele reconheceu que ele precisava ser restaurado. Ele reconheceu quem Deus era na vida dele, o que Deus poderia fazer na vida dele. E em tempo recorde, aquelas muralhas foram reconstruídas. Deus, ele é especialista em transformar ruínas, em transformar miséria. Deus, ele é especialista em transformar aquele que está caído, aquele que está abatido. E ele transforma ruínas em muralhas. Ele transforma o que está caído e abatido em exaltado. Ele pega um leproso, ele pega um aleijado, ele pega uma mulher que sangra há 12 anos e traz cura e restauração. E o segundo, louvor já pode subir. O segundo é reconhecer quem restaura. Esse é o mais importante ponto, é reconhecer quem é que faz a nossa vida. É reconhecer que Deus, ele é bondoso, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e nós pensamos. É reconhecer que Deus, ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. É reconhecer que sem Ele nós não somos nada. É reconhecer que sem Ele nós não passamos de meros mortais. É reconhecer que é dele, por Ele, que são todas as coisas. A unção de restauração está disponível para todos nós. Basta nós querermos e reconhecermos. Basta nós nos posicionarmos. Sabe, o filho pródigo, a história dele é de uma pessoa que achou que poderia tudo, né? O filho pródigo, ele pede a antecipação do seu dinheiro ali, da sua, como é que chama? Herança. Ele pede antecipação da sua herança. E aí ele sai, ele curte. E aí ele faz tudo que tem para fazer. Ao ponto de a Bíblia falar que ele está comendo com os porcos. Só que ele tem uma atitude que faz total diferença na vida dele. Porque o dinheiro não importa, a curtição não importa, bens materiais não importam. O que importa é nós reconhecermos a nossa fragilidade diante de Deus. E aí a Bíblia vai falar que o filho pródigo, ele volta para casa. E ele reconhece que ele é falho, que ele reconhece que a atitude dele não foi a das melhores. A Bíblia vai falar que ele reconhece diante do pai que ele errou e que ele falhou. E o pai está lá de braços abertos, esperando, porque ele reconheceu o seu erro. Ele esteve com o coração aberto para ser restaurado e ser tocado. E a vida dele foi transformada. E ele voltou à posição que ele tinha antes, posição de filho.
posição na qual ele não deveria ter saído. E é isso que Deus tem para nós. Deus, ele tem restauração para nossa vida, para nossa casa. Deus, ele pode sim me transformar. Cara, eu me lembro quando eu cheguei na igreja. Eu me lembro quando eu cheguei lá na sede, cheio de falhas, cheio de pecado, todo arrebentado, todo quebrado, desempregado, casamento uma bagaceira. Mas eu tive uma atitude, que foi reconhecer que eu precisava ser restaurado e ser transformado. E eu peguei todas as minhas falhas, todos os meus pecados e coloquei diante de Deus e falei: Senhor, restaura, Senhor, muda, Senhor, me transforma, Senhor, faz na minha vida o que você quiser, mas esses pecados e essas falhas eu não quero mais. E talvez quem me vê hoje, a pessoa que eu me tornei, porque me deram 3 meses. Você vai ficar 3 meses lá, depois você volta. Eu vou fazer 11 anos de convertido. Fazer 11 anos de ministério da fé. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite. E eu queria que você orasse, fizesse uma oração sincera. E reconhecesse as suas falhas. E nessa noite eu queria que você colocasse diante do altar todas essas falhas, todos esses pecados, tudo aquilo que precisa ser mudado na sua vida, tudo aquilo que precisa ser mudado na sua história. E assim como Deus fez na minha vida, na minha casa, Ele entrou com cura, Ele entrou com restauração, Ele entrou com renovo. Ele me levantou novamente. Assim Ele vai fazer na sua vida, na sua história. Eu queria que nós tirássemos um minuto para fazer essa oração e reconhecer e colocar diante de Deus. Coloque diante de Deus essa noite. Quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, que é te servir, que é estar na tua casa. Quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de abrir o meu coração, ó Pai, e reconhecer as minhas falhas. Quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, pela
pelas segundas chances que o Senhor nos dá, ó Deus. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é único, e o Senhor é fiel em nossas vidas. Obrigado, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Dê uma salva de palmas aí, Ministério da Fé. Queria te agradecer mais uma vez por estar aqui hoje. Mais uma vez, obrigado. E te convidar para domingo. Domingo a gente está aqui. O pastor Dani vai estar pregando. E quinta-feira que vem estaremos aqui novamente. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Tem botijinha aí? Tem, Felipe? Ó, se você quiser pegar uma botija, ó, eu vou distribuir aqui para você. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te leve em paz. Em nome de Jesus. Pra quem vive tua vida.
Senhor.